Muito bem, pessoal do Conexão 23, a gente não podia terminar essa temporada, né? Ih, cara, para que não é. Vai ser o último programa, né? É maluco, Não, vai. É maluco. Muito bem, pessoal do Conexão 23, a gente tem que trazer esse assunto na temporada. Vamos falar um pouquinho aqui sobre segurança pública, sistema prisional, a necessidade ou não de prisão. O contexto atual é o seguinte, CNJ, ao longo dos anos, fez alguma pesquisa, várias pesquisas, e hoje, fatos, números, se prende muito no Brasil. E aí a gente tem toda aquela discussão se há necessidade de ter mais presídios ou não. E além disso, constatado que no Brasil se utiliza a prisão cautelar como uma antecipação da pena. E aí é muito importante, porque a mídia não está nem aí para saber o que é prisão cautelar ou prisão pena. Então, para o pessoal que não é muito adepto aí ao direito penal, a prisão cautelar é aquela prisão anterior à decisão. Tá? Então é aquela prisão durante a investigação durante o processo. Já a prisão pena é aquela prisão fruto de uma pena privativa de liberdade. Estudos recentes demonstraram que o número de prisões cautelares é praticamente igual ao número de prisão pena, 40%, quase 50%. Metade das prisões hoje, população carcerária brasileira, quase a metade da população carcerária brasileira é de pessoas que estão presas antes de uma decisão definitiva. Então, estou aqui com pessoas estudiosas, direito administrativo, constitucional, várias formações culturais, porque isso também influencia, e eu quero levar esse debate. Prender é a solução, privatização de presídio é a solução. Quero colocar esse tema em debate. A primeira questão aqui que eu queria levantar para a gente debater é a seguinte: a prisão do cidadão, do indivíduo que comete uma infração aí, reprovável pela sociedade, ela tem como fim fazer com que esse cara pague a pena, que pague o que ele fez para a sociedade. E a ideia é que esse cara seja... Essa é a prisão pena. A ideia é que esse cara seja ressocializado e volte ao convívio da sociedade. Sim. Você acha, e aí eu abro para todo mundo, vocês acham que eles, na verdade, a prisão atinge o fim? Ela consegue ressocializar claro que o preso? Não. Óbvio não. Óbvio, do jeito que está, óbvio que não. Então, hoje nós temos o sistema carcerário completamente desumano. Isso, quando eu falo de desumano, é até um elogio ao sistema carcerário brasileiro atual. Então é óbvio, eu até dou um exemplo em sala de aula, que se um de nós aqui formos presos e colocados no sistema carcerário, eu acredito que em menos de um mês nós iremos nos tornar pessoas mais violentas e, além disso, nós iremos desenvolver instintos animais. Porque do jeito que a pessoa é colocada dentro do presídio hoje, ela não vai ressocializar nunca. E aí, Gladstone, tem até eu até dei essa aula na pós-graduação, tem um único exemplo, e você pode me ajudar nisso, de PPP, de parceria público-privada em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Não, tem outros. Tem outros? Vamos lá. No Amazonas tem um lá que é PPP. Explica pra gente o que é PPP, explica aí. A PPP, a parceria público-privada, é uma espécie de uma concessão onde há a participação do Estado no negócio. Sim. Negócio, prestação de serviço público. Sim. Então esse negócio, na PPP, ele é dividido entre duas partes, entre o poder público, que é o parceiro público, Sim. e a iniciativa privada, que é o parceiro privado. Certo. Nos presídios, a gente chama isso de concessão administrativa. Tá. Por quê? Porque, na verdade, o Estado ele participa financeiramente dessa concessão, mas o único usuário do serviço prestado é ele mesmo, é o próprio Estado. Tá. Ele é o único usuário. Sim. Tá? Então, assim, a ideia da PPP, a ideia da concessão administrativa para presídio, é uma ideia que a gente trouxe dos Estados Unidos, é uma ideia que, a meu ver, deveria funcionar aqui. O problema é que, por exemplo, lá no Amazonas, teve uma confusão recente, onde teve uma rebelião e tal, ali era uma PPP. E ali, só pra você ter uma ideia, ali o governo do estado pagava R$4.000 por preso. Essa era a contraprestação estatal. Eu tenho uma posição formada em relação a presídio privado. Na verdade, o empresário ele quer ter lucro.
Óbvio. Claro. E, obviamente, tem coisas que dão para ser privatizadas e outras não. O maior exemplo disso é os Estados Unidos, onde os presídios são privados e eles hoje possuem 1/4 da população carcerária do mundo. Prender pessoas nos Estados Unidos é um bom negócio. O fundamento não é só isso. E Movimenta uma... Lá não existe impunidade igual aqui. Não, já existe uma máquina patrocinada para prender pessoas. É normal um americano ser preso. Na história de vida de um americano, ele vai passar um dia na cadeia. Eu até indico, senhores, uma série recente, que foi um documentário recente que está no Netflix, 13ª Emenda. E conta bem os bastidores dessa história aí de como funciona o presídio privado nos Estados Unidos. Agora, com relação à ressocialização, nós não temos mecanismos de ressocialização. Imaginar que uma pessoa vai ficar trancada 20 anos dentro do presídio e ela vai deixar de cometer alguém vai deixar de cometer um crime porque acredita que um dia vai ficar 20 anos trancado no presídio, isso é uma besteira. Ninguém, quando vai cometer um crime, vai no Código Penal e pergunta quantos anos, qual seria. Pratica o crime, ponto. Mas você teria uma alternativa para a prisão? Teria. Como é que você pune? Teria. Qual seria a tua alternativa? Cara, eu acho que, na verdade, a gente teria que fazer mecanismos de reintegração do preso à sociedade. Como? Escola técnica dentro da prisão, politécnico dentro da prisão, presa de 3 anos, politécnico. Vai ficar 2 anos, escola técnica. O cara tem que sair de lá capacitado para se ressocializar. Não, e além disso, Nasser, qual é o grande problema hoje do ex-detento? Ninguém dá emprego para ele. Então, aí que entra uma postura, até o Quintanilha pode opinar, uma determinada empresa que tenha um determinado número de pessoas de ex-detentos terá uma isenção tributária, alguma coisa. Você tem alguns fatores relevantes. Eu vou falar uma coisa aqui como leigo, né? Até eu tô aqui aprendendo hoje sobre o assunto, porque eu falo como cidadão, eu falo como leigo. Eu acho que prisão não é hotel, entendeu? Se é pra fazer um hotel 5 estrelas, eu não vou botar um preso lá. Não. É óbvio que eu não posso também. tratar como animal. Concordo também. Isso não existe. Você concorda que 30 pessoas num recinto tem que ter 30 pessoas? É óbvio que é É absurdo. isso. Eu não tô falando Hã? de superlotação de Mas centro. o próprio Isso viola qualquer tipo de direito existente na Exatamente. face da terra. Tanto é que ele admite dando moral. Entendeu? Exatamente. Eu sou a Agora, favor da prisão, desde que num lugar que tenha 30 pessoas, óbvio, tenha 30 óbvio. pessoas. Eu acho que tem que ter ressocialização, acho que tem que ter Isso. curso, acho que tem tudo isso. Isso. Uma prisão não é hotel. Com relação à questão dos Estados Unidos, eu acho que lá todo mundo vai preso por vários motivos. Aqui, por exemplo, se a gente é pego dirigindo bêbado, o que vai acontecer? Nada. A gente vai perder a carteira de motorista. Aqui existe súmula Momentaneamente, vinculante, né? e aí você me corrige. Momentaneamente. Depois eu pego de volta. E você me corrige, Belo. Tem uma súmula do STF vinculante que diz que eu não posso ser algemado. São né? 3 casos só: resistência, fuga e perigo à integridade. Súmula vinculante 11. Fora isso, eu não vou ser algemado. Isso. Então, assim, lá nos Estados Unidos, o cara já vai pra audiência de custódia algemado dos pés à cabeça. Sim. E dependendo do que ele fez, ele bota até mordaça. E se você for dirigido lá nos Estados Unidos, você é um ultrapassa padrão, o limite de isso é um velocidade. padrão que deve ser Calma. seguido, cara. Não tô dizendo que é. Eu tô dizendo o seguinte, eu não posso falar de sistema penitenciário de um país punitivo como os Estados Unidos em comparação a um país leniente como o Brasil. Então, assim, se você considerar que lá o cara que está dirigindo acima do limite de velocidade, existe uma tolerância. Se você é ultrapassado em 10, 20%, eu não vou lembrar agora quanto é, ele te para e te multa. Agora, se você ultrapassa o limite de velocidade mais do que isso, amigo, é taser. É taser. Aí você já sai do carro direto, cara no chão e algemado. Quintanilha, deixa eu falar uma coisa Entendeu? aqui. E você vai preso, porque você coloca em risco a sociedade. Agora, só um ponto relevante em relação à nossa discussão aqui. Eu acho realmente que o maior problema do Brasil é pegar esse preso e empregar esse preso. Essa é a maior dificuldade. Por quê? Por mais que a legislação trabalhista, por exemplo, vede a pesquisa de antecedentes criminais, né? Isso é feito, todo mundo sabe que isso é feito, e é óbvio que é uma preterição do preso do ex-preso. Isso tá difícil pra pessoa que nunca teve nenhum problema criminal arrumar emprego, você quiçá para o ex-detento. Tem benefício tributário para a empresa. Isso. Deixa eu dar uma estatística óbvio que aqui. tinha. O número de os Estados Unidos tem 1/4 da população presa, 25% dos presos do mundo estão nos Estados Unidos, e o índice de reincidência é de 70%, é um dos maiores do mundo. O preso sai e comete o crime novamente. Então, mesmo com tudo isso, não é esse o processo de ressocialização. Mas é que tá, né? 77% de eu reincidência. concordo. Mas que não lá- existe trabalho forçado. A gente aqui não tem. Mas peraí, eu sempre falar uma coisa só, assim, Belo, nosso penalista, nosso criminalista. Mas o cara não faz faculdade na Eu cadeia? acho que- Essa é uma pergunta que eu tinha que fazer, só pra encerrar minha Pode fazer, intervenção. Pode fazer. Ele pode fazer faculdade. Que Inclusive, Diminui o a pena. estudo pena. durante, Diminui a pena, não é isso? durante a execução penal, Mas ele estava semi-aberto já, né, Belo? remissão. Isso aí, remissão. Não, Não, o fechado governador... não, Não, mas ele reduz a pena.
Reduz a Ele justiça. estuda na prisão, da né? pena. Na prisão. Tem faculdade Curso de segundo grau, telecurso de segundo grau. O é ex-governador utilizado. estava fazendo Antigamente era só trabalho. É isso. Hoje se admite o estudo Eu quero também saber, para assim, remir a pena. até uma questão de criminologia, e é uma dúvida mesmo, porque não é um objeto de estudo meu. Mas o que é que justifica, no âmbito do processo penal, a existência da pena prisão? E por que a gente tem tanta gente que até se fala numa corrente dentro do processo penal abolicionista? Por que tanta gente defende a extinção da prisão para alguns casos? E qual seria o fundamento para isso? Por que a prisão é tão importante e até onde é uma questão muito mais cultural do que jurídica? Porque a gente pode penalizar de outra forma que não enfiar alguém dentro de algum lugar. Porque, olha, a gente tem que partir de alguns pressupostos. É claro que todo mundo acha que a prisão é desumana. É claro que quem está falando aqui que tem que ter socialização, todo mundo acha que tem que se socializar. Todo mundo acha que tem que estudar, que tem que pregar. São coisas, beleza. Isso aqui a gente consegue vender bem isso, né? Enfim, é um diálogo de convergência. Agora, e o fim da prisão? Por que a prisão ela tem que existir? E o que aquelas pessoas que defendem o fim da prisão se apoiam em quê? Vou só emendar a pergunta. Você tem noção, notícia de algum país do mundo que tenha abolido a prisão? Uma coisa é não usar como a Holanda. Agora, que tenha abolido a prisão e adotado um outro sistema de punição. Você falou da Holanda, isso aí. Porque lá não foi abolida. Lá a prisão está vazia porque ninguém comete crime. Isso aí. É diferente. Você conhece a notícia de algum país do mundo que arrumou um outro sistema punitivo que não prisional? Porque eu acho que a prisão, Rafael, tô só fazendo a pergunta ainda. É igual quando você, de novo, você tem um filho, você bota ele de castigo, você fica 20 minutos aí pensando na vida. Eu acho que a prisão é pra pensar na vida. Não sei. Sim. Tô só fazendo uma A pergunta. pergunta é essa, do ponto de vista da criminologia e tal. Pra mim, eu tenho a convicção de que isso exigiria o que eu chamo de mudança de conscientização. Cultural. Exatamente. No Brasil, é muito difícil uma mudança por vontade própria de uma cultura coletiva. A gente está falando aqui da lei seca também. Por que hoje o Rio de Janeiro diminuiu absurdamente o número de acidentes em decorrência da embriaguez ao volante? Por causa de uma conscientização coletiva? Não. Por causa de política pública de punir quem está dirigindo embriagado. Então eu acho que nós, no Brasil, não estamos preparados para não ter a prisão. Tá. Culturalmente. Mas se é quisesse. óbvio que tem defensores que são pessoas intelectualizadas, são pessoas que imaginam um direito penal mínimo, a intervenção mínima, mas eu, infelizmente, acho que o Brasil não está preparado para não ter a prisão. A favor ou contra a pena de morte? Contra totalmente a pena de morte. Não, aí você já foi totalmente contra a pena Aliás, de eu morte. acho até que isso seria, Totalmente. nesses discursos políticos aí, as pessoas defendendo a pena de morte, até mesmo no plenário da Câmara do Senado, deputados falando isso, eu acho que é um absurdo, porque a pena de morte é cláusula pétrea da Constituição. Cabe, né? Ela nunca vai Cabe. poder se existir. Ela cabe no caso de guerra. A não né? ser que você- a não ser que nas previsões constitucionais, caso de Sim. guerra, né? Mas tirando a A hipótese prisão perpétua, ela é vedada também? vedada. É causa pétrea também? Também. A cláusula Trabalho pétrea, forçado. trabalho forçado, a prisão, e as prisões indignas, né? Sim. Tratamento desumano ou degradante também. Então, na verdade, assim, o que na verdade, pena de banimento é pétrea. Então, ninguém pode ser banido, ninguém pode ser condenado à morte, ninguém pode ser preso para sempre. Então, é por isso que a gente afirma que o processo é ressocializatório. Que alguém que praticou um crime não pode ser banido, morto ou ficar preso para sempre. Ele vai voltar ao convívio. Mas eu acho que sequer poderia se discutir isso à luz da Constituição. Ou seja, vamos ter Mesmo a pena- assim, há as umas pessoas ainda proposituras continuam nesse- discutindo Sim, essas claro. questões. E outra, a própria geografia da localização dos presídios está errada, cara. Os presídios estão no meio da cidade. Você vê os filmes americanos, né? As séries. Pô, o presídio está longe. Tem que ter um carro para buscar o preso para levar para a cidade. Aí você bota um bloqueador de celular mas no o problema presídio. não é esse, cara. Você bota um bloqueador de celular no presídio. As pessoas que moram em volta não podem falar. Volto a falar que os Estados Unidos não é padrão. Eu também O não celular sei. funciona melhor em Bangu do Você que bota no no Brasil. celular, você distancia o cara da família, do filho. Também da... acho. Eu tô Ô, Nácio, com essa. A gente tá você falando dos conhece- Estados Unidos você aqui, me conhece. não é Você tá exemplo falando com uma das pra pessoas que É. mais detesta os Estados Unidos. Também, pra mim, não é parando pra nada. Pra absolutamente nada. Entendeu? Então, eu só tô dando um exemplo de que em alguns países de primeiro mundo... Mas eu acho que todos os países de primeiro mundo, a prisão fica longe. É, o presídio fica longe. O presídio fica longe. Inclusive, a criação dos presídios federais aqui no Brasil, Catanduva, Presidente Bernardo, a criação do próprio RDD, foi uma tentativa de, no Brasil, adaptar o que aconteceu na Itália, por exemplo. Você tirar o mafioso napolitano e colocar no norte, por exemplo, para ele realmente perder o domicílio criminal. Isso eu entendo. Perder o Agora, domicílio criminal só um dele. convite que eu faço a vocês, com a experiência que eu tive.
Se um dia tiverem a oportunidade de ir a São Francisco, na Califórnia, visitem Alcatraz. legal. Sensacional. Você tem essa de visitar a essa prisão de vontade, Alcatraz. professor Balugaro? Alguém Nem que já foi preso? Oi? Não. É um assunto que a gente vai... Então, que vai bom, ficar aqui. que bom. Ainda não fomos. Se a gente continuar nesse ritmo, acho que é uma questão de... E o brinde, o brinde. Valeu, Valeu, galera. Valeu. E aí galera, a conexão tá demais, não tá? Então se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e chama todo mundo pra assistir. Vem com a gente!